O livro Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Por que as Nações Fracassam, em português, escrito por Daron Acemoglu e James A. Robinson, apresenta uma teoria sobre as causas do sucesso ou fracasso das nações. Sua tese central é que a prosperidade de uma sociedade depende fundamentalmente de suas instituições políticas e econômicas. Aqui estão as principais ideias. 1. Instituições inclusivas versus extrativas. Os autores distinguem entre dois tipos de instituições. Inclusivas incentivam a participação ampla da população na economia, protegem direitos de propriedade, garantem a aplicação imparcial das leis e promovem a inovação e o empreendedorismo. Essas instituições criam condições para o crescimento econômico sustentável. Extrativas são desenhadas para concentrar poder e riqueza nas mãos de uma elite, restringindo a participação do restante da sociedade. Essas instituições exploram os recursos e a população, o que leva ao estancamento econômico e à instabilidade. A importância da política. As instituições econômicas estão diretamente ligadas às instituições políticas. Se um país tem instituições políticas inclusivas, que permitem participação e asseguram limites ao poder, é mais provável que desenvolva instituições econômicas inclusivas. Por outro lado, regimes autoritários tendem a criar instituições econômicas extrativas. O papel das revoluções e mudanças críticas. Mudanças institucionais significativas geralmente ocorrem em momentos de crise ou ruptura política. Um exemplo é a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que fortaleceu o parlamento e deu início a instituições inclusivas, permitindo o crescimento econômico que culminou na Revolução Industrial. Geografia, cultura e ignorância não são as principais explicações. Os autores argumentam contra teorias que atribuem o sucesso ou fracasso das nações à geografia, como clima ou acesso a recursos, à cultura, valores e crenças ou à ignorância de líderes políticos. Em vez disso, enfatizam que as instituições são o fator determinante. 5. Persistência em círculos viciosos. Instituições extrativas tendem a se perpetuar porque as elites que se beneficiam delas têm incentivos para mantê-las. Isso cria um círculo vicioso de pobreza e autoritarismo. Para quebrar esse ciclo, são necessárias reformas profundas que muitas vezes enfrentam forte resistência. Por 6. Exemplos históricos e comparativos. O livro usa muitos exemplos históricos para sustentar seus argumentos, como o contraste entre a Coreia do Norte, instituições extrativas, e a Coreia do Sul, instituições inclusivas, o declínio do Império Espanhol devido à exploração de seus territórios coloniais, o sucesso de países como os Estados Unidos e Inglaterra, que desenvolveram instituições inclusivas. Conclusão. O sucesso econômico e político de uma nação depende de instituições que promovam inclusão, inovação e igualdade de oportunidades. Sociedades que falham em criar essas condições estão condenadas ao subdesenvolvimento e à instabilidade. Se quiser explorar mais alguma parte específica do livro, posso detalhar. O livro Why Nations Fail é dividido em um prólogo, 15 capítulos organizados em 3 partes principais e um epílogo. A seguir, detalho a estrutura e o conteúdo de cada seção. Prólogo. Então, por que Nations Fail? Introduz a questão central do livro. Por que algumas nações são ricas e outras pobres? Contrasta a Coreia do Norte e a Coreia do Sul como exemplo de como instituições políticas e econômicas definem o destino das nações. Apresenta a tese central de que instituições inclusivas promovem prosperidade, enquanto instituições extrativas levam ao fracasso. Parte 1. Por que há diferenças? Capítulo 1. Tantas contradições. Explora exemplos de prosperidade e pobreza em diferentes países e regiões. Rejeita explicações tradicionais baseadas em geografia, cultura ou ignorância. Capítulo 2. As teorias que não funcionam. Argumenta contra as teorias geográficas, culturais e de ignorância. Usa exemplos históricos e contemporâneos para mostrar suas limitações. Capítulo 3. A construção da prosperidade e da pobreza. Introduz os conceitos de instituições inclusivas e extrativas. Mostra como as instituições determinam incentivos econômicos e políticos. Parte 2. As origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Capítulo 4. Pequenas diferenças e ponto de partida crítico. Examina como diferenças iniciais em instituições e choques históricos moldam trajetórias distintas. Usa o exemplo da colonização europeia na América Latina e na América do Norte.
Capítulo 5. Eu vi o futuro e ele funciona. Explora como instituições extrativas podem gerar crescimento de curto prazo, mas levam ao colapso a longo prazo. Discute o caso da União Soviética. Capítulo 6. Viajando para o futuro por trilhas diferentes. Analisa os diferentes caminhos seguidos por países que adotaram instituições inclusivas versus extrativas. Exemplos incluem Inglaterra e Espanha no período colonial. Capítulo 7. A Roda da Fortuna. Argumenta que mudanças em instituições muitas vezes são influenciadas por eventos aleatórios ou críticos, como revoluções ou crises. Destaca o papel da Revolução Gloriosa na Inglaterra. Capítulo 8. Não faça os outros de bobos. Mostra como elites resistem a mudanças que possam enfraquecer seu poder. Exemplos incluem políticas opressoras na América Latina. Parte 3. A diferença entre sucesso e fracasso. Capítulo 9. A diferença que a inclusividade faz. Analisa como instituições inclusivas promovem inovação e crescimento econômico sustentável. Exemplos incluem a Revolução Industrial na Inglaterra. Capítulo 10. Diferenças espelhadas. Compara casos de países vizinhos ou com histórias compartilhadas que seguiram caminhos opostos, como Coreia do Norte e do Sul. Capítulo 11. O Círculo Virtuoso. Explica como instituições inclusivas criam um ciclo de desenvolvimento político e econômico. Usa exemplos de países que escaparam de armadilhas extrativas. Capítulo 12. O círculo vicioso explora como instituições extrativas tendem a perpetuar a pobreza e o autoritarismo. Discute o caso do Congo e outras nações africanas. Capítulo 13. Por que as nações falham hoje? Examina problemas atuais em países em desenvolvimento. Mostra como líderes resistem a reformas para manter privilégios. Capítulo 14. Rompendo os moldes. Discute como países podem escapar de armadilhas institucionais. Examina reformas históricas que levaram ao desenvolvimento. Capítulo 15. Entendendo a prosperidade e a pobreza. Resume os principais argumentos e fornece recomendações para políticas públicas. Reforça que mudanças institucionais são possíveis, mas desafiadoras. Epílogo construindo uma teoria de instituições. Conecta os argumentos do livro a uma visão mais ampla sobre como as instituições moldam a sociedade. Reflete sobre as implicações para o futuro das nações. Essa estrutura reforça os argumentos do livro com exemplos históricos e análises teóricas. Se quiser mais detalhes de algum capítulo, é só pedir. A parte in de Why Nations Fail é dedicada a apresentar os fundamentos teóricos e refutar explicações tradicionais para o desenvolvimento desigual das nações. Essa seção inclui os 3 primeiros capítulos e estabelece a base para os argumentos que serão desenvolvidos ao longo do livro. Capítulo 1. Tantas contradições. Neste capítulo, os autores introduzem o enigma da prosperidade e pobreza no mundo, utilizando exemplos contrastantes para destacar a disparidade econômica entre países. A divisão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é o exemplo mais emblemático, pois ambas compartilham a mesma história, cultura e geografia, mas apresentam resultados econômicos e sociais drasticamente diferentes. Os autores argumentam que essas diferenças não podem ser explicadas por fatores naturais, como clima ou acesso a recursos, mas sim pelas instituições. As instituições inclusivas da Coreia do Sul incentivam inovação, investimento e participação econômica ampla, enquanto as instituições extrativas da Coreia do Norte concentram poder e riqueza em uma elite, sufocando o progresso. Além disso, este capítulo problematiza visões simplistas que associam pobreza e riqueza a fatores fixos, como herança colonial ou localização geográfica, preparando o terreno para uma análise mais profunda nos capítulos seguintes. Capítulo 2. As teorias que não funcionam. Os autores neste capítulo rejeitam 3 explicações amplamente aceitas para a pobreza e riqueza das nações: a teoria geográfica, a teoria cultural e a teoria da ignorância. Teoria geográfica argumenta que o ambiente natural, como clima ou proximidade do Equador, influencia o desenvolvimento econômico. Os autores contestam essa ideia ao mostrar exemplos como a prosperidade de Singapura próxima ao Equador e a pobreza em partes do leste europeu. Teoria cultural sugere que valores, religiões e hábitos determinam o sucesso econômico. Os autores refutam essa visão, apontando que sociedades com culturas semelhantes, como as duas Coreias ou Alemanha Oriental e Ocidental no passado,
podem ter trajetórias opostas devido a diferenças institucionais. Teoria da ignorância afirma que a pobreza é resultado de políticas mal elaboradas devido à ignorância dos governantes. Os autores argumentam que líderes de instituições extrativas frequentemente sabem o que seria melhor para a economia, mas evitam mudanças porque elas ameaçam seu poder e privilégios. O objetivo deste capítulo é destacar que essas explicações não consideram a centralidade das instituições políticas e econômicas, o verdadeiro foco do livro. Capítulo 3: A construção da prosperidade e da pobreza. Neste capítulo, os conceitos fundamentais de instituições inclusivas e extrativas são apresentados. Os autores explicam que instituições inclusivas criam incentivos para o desenvolvimento econômico ao garantir direitos de propriedade, possibilitar o empreendedorismo e proporcionar acesso justo a oportunidades. Por outro lado, instituições extrativas têm como objetivo concentrar o poder e a riqueza nas mãos de uma elite, frequentemente restringindo a participação da maioria da população. A transição entre esses dois tipos de instituições é complexa e depende de processos históricos. Os autores exploram exemplos como a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que introduziu instituições políticas inclusivas, promovendo a inovação e a Revolução Industrial. Este capítulo também introduz a ideia de feedback positivo. Instituições inclusivas tendem a se fortalecer ao longo do tempo, enquanto as extrativas perpetuam desigualdades e ciclos viciosos de pobreza. Conclusão da parte NETS. A primeira parte estabelece que o sucesso e fracasso das nações é determinado pela qualidade de suas instituições. As explicações tradicionais, baseadas em fatores naturais, culturais ou na ignorância dos líderes, são insuficientes para explicar as diferenças econômicas globais. Em vez disso, os autores argumentam que as instituições políticas e econômicas são o principal motor do desenvolvimento ou da estagnação. A partir dessa base, as partes seguintes exploram como essas instituições surgem, evoluem e se mantêm ao longo do tempo. A parte 2 de Why Nations Fail, intitulada As Origens do Poder, da Prosperidade e da Pobreza, é dedicada a explicar como as instituições se formam e evoluem ao longo do tempo, moldando os destinos econômicos e políticos das nações. Essa seção abrange os capítulos 4 a 8 e explora a dinâmica histórica das instituições inclusivas e extrativas, com foco em momentos críticos e trajetórias distintas. Capítulo 4: Pequenas diferenças e ponto de partida crítico. Os autores começam mostrando que diferenças aparentemente pequenas no início da história de uma sociedade podem ter impactos profundos a longo prazo. Essas diferenças podem ser exacerbadas em momentos críticos, como crises ou rupturas políticas. Um exemplo clássico apresentado é a colonização europeia nas Américas. Na América do Norte, o clima e a falta de grandes populações indígenas para serem exploradas incentivaram a formação de instituições mais inclusivas, como a propriedade privada de pequenos agricultores. Por outro lado, na América Latina, as elites coloniais estabeleceram sistemas extrativos baseados no trabalho forçado de populações nativas e africanas escravizadas. Esses sistemas perpetuaram desigualdades e instituições opressoras. Os autores destacam que os pontos de partida críticos, eventos históricos que alteram radicalmente a estrutura de uma sociedade, têm o poder de consolidar ou transformar essas diferenças institucionais. Capítulo 5: Eu vi o futuro e ele funciona. Este capítulo examina como instituições extrativas podem gerar crescimento econômico temporário, mas são insustentáveis a longo prazo. Um exemplo usado é a União Soviética, que alcançou um rápido desenvolvimento industrial sob um regime autoritário, mas sem inovação ou incentivos adequados. Eventualmente, a rigidez do sistema levou ao colapso econômico. Os autores argumentam que, embora instituições extrativas possam alcançar resultados impressionantes em determinados contextos, elas são incapazes de sustentar o crescimento, pois não promovem inovação nem incentivam a ampla participação econômica, viajando para o futuro por trilhas diferentes. Neste capítulo, os autores exploram como diferentes sociedades podem seguir caminhos divergentes com base em suas instituições. Eles usam o exemplo da Inglaterra e da Espanha durante o período colonial. Na Inglaterra, a Revolução Gloriosa do século XVII deu origem a instituições inclusivas que limitaram o poder da monarquia e fortaleceram os direitos de propriedade.
Isso criou um ambiente propício para a Revolução Industrial e o crescimento econômico sustentável. Na Espanha, as elites mantiveram controle político e econômico por meio de instituições extrativas, resultando em um declínio relativo da sua influência global. Os autores reforçam que as diferenças nas trajetórias institucionais explicam as disparidades econômicas entre as nações. A Roda da Fortuna. Este capítulo apresenta a ideia de que momentos críticos, como guerras, revoluções ou crises econômicas, podem mudar drasticamente o curso de uma sociedade. Esses eventos muitas vezes abrem espaço para mudanças institucionais profundas, mas também podem reforçar instituições extrativas. Um exemplo é a Revolução Francesa, que desafiou as instituições extrativas da monarquia e da aristocracia, promovendo maior igualdade política e econômica. Contudo, os autores alertam que nem todas as crises levam a mudanças positivas. Muitas vezes, elites em posição de poder conseguem reprimir revoluções e perpetuar seu domínio. Capítulo 8. Não faça os outros de bobos. Os autores discutem como as elites resistem a mudanças institucionais que poderiam enfraquecer seu poder. Essa resistência geralmente se dá por meio de repressão, manipulação política ou cooptando lideranças de movimentos reformistas. Exemplos incluem o Brasil durante o período colonial, onde as elites locais se beneficiavam de um sistema de trabalho escravo e exploratório, bloqueando reformas que poderiam beneficiar a maioria da população. O capítulo reforça que a transição para instituições inclusivas enfrenta fortes barreiras, especialmente em contextos onde elites têm muito a perder. Conclusão da parte 2. A segunda parte do livro explora como as instituições surgem, se perpetuam e ocasionalmente mudam. Os autores argumentam que os pontos de partida históricos e os momentos críticos são determinantes para o destino de uma sociedade. No entanto, as mudanças institucionais não são garantidas. Muitas vezes, elites em posição de poder resistem a transformações que poderiam beneficiar a maioria. Essa seção estabelece as bases para entender por que algumas sociedades conseguem romper ciclos viciosos de pobreza e autoritarismo, enquanto outras permanecem presas a eles. A parte 3 de Why Nations Fail, intitulada A Diferença entre Sucesso e Fracasso, analisa o impacto prático das instituições inclusivas e extrativas na prosperidade e no declínio das nações. Essa seção, que abrange os capítulos 9 a 15, explora como essas instituições criam ciclos virtuosos ou viciosos e discute casos históricos e contemporâneos de sucesso e fracasso. Capítulo 9. A diferença que a inclusividade faz. Os autores começam destacando como as instituições inclusivas promovem inovação e crescimento sustentável ao criar incentivos econômicos e políticos para a população em geral. Um exemplo marcante é a Revolução Industrial na Inglaterra, que só foi possível graças à proteção dos direitos de propriedade, à liberdade para empreender e ao enfraquecimento do controle absoluto da monarquia e da aristocracia. Por outro lado, destacam casos em que a ausência de instituições inclusivas restringiu o progresso. A Espanha, apesar de rica em recursos das Américas, não conseguiu sustentar seu crescimento porque suas instituições eram projetadas para extrair riqueza, em vez de promovê-la. Capítulo 10. Diferenças espelhadas. Este capítulo enfatiza as trajetórias divergentes de países com histórias compartilhadas ou condições iniciais semelhantes. O exemplo mais emblemático é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, com instituições inclusivas, investiu em educação, tecnologia e participação ampla na economia, levando a um crescimento impressionante. A Coreia do Norte, sob instituições extrativas, concentrou poder em uma elite, sufocando qualquer possibilidade de desenvolvimento. Outro exemplo importante é a Alemanha Oriental e Ocidental durante a Guerra Fria, onde instituições inclusivas no Ocidente levaram à prosperidade, enquanto as instituições extrativas do Oriente resultaram em atraso econômico. Capítulo 11. O Círculo Virtuoso. Os autores explicam que instituições inclusivas têm um efeito cumulativo e tendem a reforçar-se ao longo do tempo. Isso ocorre porque governos limitados e direitos bem definidos incentivam a inovação e o empreendedorismo. A participação política ampla dificulta que elites revertam as conquistas institucionais. Os autores citam os Estados Unidos como exemplo, onde o sistema político permitiu correções institucionais,
como a abolição da escravidão e a ampliação dos direitos civis. Esses ajustes ajudaram a manter o crescimento econômico e social. Capítulo 12. O círculo vicioso. Por outro lado, instituições extrativas criam ciclos viciosos que perpetuam a pobreza e a desigualdade. As elites dominantes usam seu poder para bloquear reformas, enquanto a exclusão da maioria impede o progresso econômico e político. Um exemplo é o Congo, onde recursos naturais abundantes foram explorados por líderes e elites, resultando em conflitos e estagnação econômica. Os autores argumentam que em sistemas extrativos, o poder é frequentemente transferido de uma elite para outra sem mudanças significativas, como ocorreu em muitas ex-colônias africanas após a independência. Capítulo 13. Por que as nações falham hoje? Este capítulo foca nos desafios contemporâneos enfrentados por países com instituições extrativas. Os autores discutem como as elites resistem à mudança para manter privilégios, mesmo quando isso prejudica a economia do país como um todo. Exemplos incluem regimes autoritários no Oriente Médio e na África, onde os governantes reprimem dissidências e concentram riqueza. Os autores também destacam como a globalização pode exacerbar desigualdades em países com instituições extrativas, permitindo que elites aproveitem oportunidades econômicas globais sem redistribuir os benefícios para suas populações. Capítulo 14. Rompendo os moldes. Os autores exploram os fatores que possibilitam a transição de instituições extrativas para inclusivas, embora reconheçam que isso é raro e frequentemente ocorre em momentos de crise. Exemplos de sucesso incluem Botsuana, um caso notável de um país africano que, após a independência, conseguiu criar instituições inclusivas e prosperar economicamente. Revolução Gloriosa na Inglaterra, um marco que limitou o poder da monarquia e criou condições para o crescimento econômico sustentável. No entanto, os autores enfatizam que essas transições são desafiadoras porque enfrentam forte resistência das elites. Capítulo 15. Entendendo a prosperidade e a pobreza. No capítulo final, os autores sintetizam suas ideias, reiterando que o sucesso ou fracasso das nações é determinado pela qualidade de suas instituições. Eles destacam que as mudanças institucionais não são inevitáveis, mas exigem pressão popular, lideranças comprometidas e, muitas vezes, condições históricas favoráveis. O capítulo conclui com uma reflexão sobre como as nações podem superar armadilhas institucionais, reconhecendo que o progresso é sempre uma luta complexa e incerta. A terceira parte do livro reforça a importância das instituições inclusivas na criação de ciclos virtuosos de prosperidade e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, mostra como as instituições extrativas perpetuam ciclos viciosos de pobreza e instabilidade. Essa seção não apenas explica as trajetórias divergentes de diferentes nações, mas também aponta os desafios e as possibilidades de transformação institucional, deixando claro que o futuro das nações depende da luta por inclusão e justiça. No epílogo de Why Nations Fail, intitulado A Estrada Adiante, Daron Acemoglu e James Robinson resumem as principais conclusões do livro e refletem sobre os desafios de transformar instituições extrativas em inclusivas, além de destacar a relevância contínua de suas ideias para o mundo contemporâneo. Os autores reforçam a ideia central de que a prosperidade e a pobreza das nações dependem diretamente da qualidade de suas instituições econômicas e políticas. Instituições inclusivas promovem o crescimento sustentável ao permitir participação ampla, incentivar a inovação e distribuir benefícios de forma mais equitativa. Por outro lado, instituições extrativas concentram poder e riqueza em uma elite, criando ciclos viciosos de pobreza, exploração e instabilidade. Um ponto-chave do epílogo é a ênfase na complexidade das mudanças institucionais. Os autores explicam que, embora transições sejam possíveis, elas raramente ocorrem de forma linear ou previsível. Essas mudanças dependem de uma combinação de fatores, incluindo pressão popular, liderança visionária, crises ou rupturas históricas. No entanto, as elites frequentemente resistem a reformas porque essas ameaçam sua posição de poder. Acemoglu e Robinson também discutem como crises podem tanto acelerar transformações quanto reforçar instituições extrativas, dependendo de como são geridas. Exemplos históricos, como a Revolução Gloriosa na Inglaterra, mostram como momentos de instabilidade podem levar à construção de instituições mais inclusivas. Por outro lado,
Regimes autoritários frequentemente utilizam crises para consolidar seu domínio, como ocorreu em várias ditaduras modernas. Outro ponto relevante é o papel da globalização e da tecnologia. Os autores alertam que, enquanto essas forças têm o potencial de gerar riqueza, elas podem exacerbar desigualdades em contextos de instituições extrativas. A globalização pode fortalecer elites locais que exploram recursos naturais ou mão de obra barata, sem redistribuir os benefícios para a população em geral. O epílogo conclui com uma mensagem de esperança cautelosa. Os autores reconhecem que a luta por instituições inclusivas é longa e cheia de obstáculos, mas enfatizam que a história mostra que mudanças são possíveis. A chave para o progresso reside na mobilização de forças sociais capazes de desafiar elites e na construção de coalizões que promovam a inclusão econômica e política. Essa conclusão finaliza o livro destacando que o destino das nações não é inevitável, mas moldado pelas escolhas institucionais e pelas ações coletivas de seus cidadãos. Ao apresentar uma análise histórica profunda, Acemoglu e Robinson oferecem não apenas uma explicação para as disparidades globais, mas também um guia para pensar sobre como superar as barreiras ao desenvolvimento. Why Nations Fail foi amplamente debatido no meio acadêmico e fora dele, recebendo elogios por sua abordagem inovadora e críticas por suas limitações. A recepção reflete tanto o impacto da obra no campo das ciências sociais, quanto os desafios de sintetizar explicações abrangentes sobre um tema tão complexo como o desenvolvimento econômico e político. Elogios. A obra foi amplamente elogiada por sua clareza, argumentação robusta e uso de exemplos históricos e contemporâneos para ilustrar seus pontos. Alguns dos principais pontos destacados incluem: conceito de instituições inclusivas e extrativas. Muitos acadêmicos reconheceram a contribuição teórica da obra ao vincular o desenvolvimento econômico à qualidade das instituições políticas e econômicas. Narrativa interdisciplinar. A integração de história, das economia e ciência política foi vista como uma força do livro, tornando-o acessível tanto para especialistas quanto para o público geral. Impacto público. O livro foi bem recebido fora do meio acadêmico, influenciando debates políticos e econômicos sobre desenvolvimento, especialmente em governos, organizações internacionais e círculos de políticas públicas. Contribuição ao debate sobre o colonialismo. O livro destacou como diferentes estratégias coloniais levaram a resultados institucionais divergentes, uma abordagem que gerou novas pesquisas sobre o legado colonial. Críticas. Apesar de seu impacto, Why Nations Fail recebeu críticas substanciais de acadêmicos que questionaram aspectos metodológicos e teóricos. As principais críticas incluem: generalizações históricas. Alguns estudiosos argumentaram que o livro simplifica processos históricos complexos, ignorando nuances regionais e culturais. Negligência de outros fatores. Embora os autores rejeitem teorias geográficas e culturais, críticos apontaram que fatores como recursos naturais, geografia e cultura interagem de maneira mais complexa com instituições do que o livro sugere. Jared Diamond, por exemplo, questionou a subestimação da geografia no desenvolvimento humano. Causalidade e circularidade. Alguns críticos argumentaram que o livro apresenta um problema circular. Instituições inclusivas levam ao crescimento, mas o crescimento também sustenta instituições inclusivas, sem explicar como esse ciclo pode ser iniciado em contextos extrativos. Foco limitado em países em desenvolvimento. Acadêmicos apontaram que, embora o livro seja rico em exemplos históricos, ele não oferece recomendações práticas ou detalhadas para países que enfrentam instituições extrativas hoje. Desconsideração de atores externos. Alguns comentaram que o livro subestima o impacto de fatores externos, como intervenções estrangeiras, dinâmicas de poder global e sistemas econômicos internacionais. Impacto acadêmico e político. Apesar das críticas, Why Nations Fail se tornou uma referência no estudo do desenvolvimento, sendo amplamente citado em artigos acadêmicos e adotado em currículos de economia, ciência política e história. Além disso, o livro influenciou debates sobre ajuda internacional, estratégias de desenvolvimento e democratização. Por exemplo, ele foi discutido em contextos de formulação de políticas no Banco Mundial, no FMI e em outros fóruns internacionais, ajudando a moldar a visão de que mudanças institucionais são cruciais para o desenvolvimento. Em resumo,
O livro foi recebido como uma obra importante e provocativa, que trouxe novas perspectivas ao debate sobre o desenvolvimento econômico e político, mesmo enfrentando críticas por suas limitações teóricas e metodológicas. Seu impacto se mantém relevante tanto no meio acadêmico quanto no debate público.